Boa noite! Que alegria estar aqui novamente com vocês. Mais uma quinta-feira, nosso Betelcast, o seu podcast cristão. E hoje nós estamos com um tema muito maravilhoso, emocionante, empolgante. E gostaríamos que muitas pessoas estivessem aqui conosco para compartilhar e ouvir os nossos queridos convidados. Eu estou muito honrada nessa noite, estou muito feliz. Está aqui o meu genro querido comigo, além do Fabiano também, que nos alegra muito demais. E o tema dessa noite é muito especial, como eu já disse. Se você puder, tiver liberdade para isso, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser abençoados com aquilo que nós vamos falar aqui sobre Deus. Sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Não é mesmo, meninos? Eu quero dar a oportunidade para eles se apresentarem e a gente já entra aí no nosso tema da noite. Primeiro os mais velhos, né, Matheus? Os mais velhos. Graça e paz, queridos. Eu sou irmão, né, que vem lá de São Jorge, né, abençoado, né? E nós estamos aqui na caminhada juntamente com a Betel faz um bom tempo, né? E nós trabalhamos tanto com o Ministério de Louvor, assim como a Escola de Líderes. E nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho o que Deus tem feito nas nossas vidas. É verdade. Amém? Amém. O Fabiano também é professor de história, não é mesmo, Fabiano? Que ótimo. Glória a Deus. Glória que a Deus. Muitos professores, não é? Amém. Homens e mulheres de Deus se levantem nessa nação aí para serem um referencial mesmo para a juventude Glória de a hoje, Deus. né? Precisa. Aqui em Dois Vizinhos, você trabalha em qual escola, Fabiano? O Colégio Cívico Militar. No Cívico Militar. Isso, no Que Bem joia. Morar. No Bem Morar. Bem Morar. Ótimo. Agora você, meu querido genro. Amém. Graça e paz, igreja. Boa Isso noite, aí. ouvintes conectados aí na rádio, no Facebook, no YouTube. Boa noite aos os telespectadores aí. Prazer imenso estar participando desse podcast. Realmente uma honra muito grande, assim, não só estar junto com a minha sogra aqui, meu amigo Fabiano, mas muito mais, assim, pelo tema desse podcast, né, que é relacionamento com Deus, amizade com Jesus, como é que é esse negócio, como é que a gente faz isso. É isso aí. E eu sinto muito honrado mesmo de vocês confiar nisso em mim, né? Eu espero que eu possa edificar um pouco, compartilhar alguma coisinha que eu conheço de Jesus e que seja edificante para o pessoal aí, em nome de Jesus. Mas um prazer imenso estar aqui. Que joia. Dependendo do tema, né, pessoal, a gente lembra das pessoas. E pensando, né, no que a gente poderia trazer para essa noite, para a edificação das pessoas que estão conosco, eu pensei nisso, né, de como que nós nos relacionamos com Deus, de falarmos sobre isso para que as pessoas, para aplainar esse caminho das pessoas que querem ter um relacionamento com Deus. Mas antes de nós entrarmos nisso e vocês responderem mais especificamente sobre isso, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre como vocês encontraram Jesus. Porque antes de nós falarmos sobre nos relacionarmos com Ele, a gente precisa falar sobre como nós nos encontramos com Ele, não é mesmo? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho e eu sei que com isso as pessoas também já serão bastante edificadas, né? Pode falar, Fabiano. Vai dar honra para o Matheus? Vou dar honra pro Matheus. Então tá. É mesmo? Meu compadre, olha que benção de Deus. Verdade, Fabiano, amigo, compadre. É isso aí. Profeta das nações. Aleluia, né? Amém. Amém. Bom, nasci em igreja cristã, evangélica, para ser mais específico. Desde criança, participando dos eventos, sempre fui conectado com a igreja, no interior. A igreja é bem tradicional, sim. E eu não era muito conectado com a igreja. Eu ia mais na igreja, ficava jogando o PSPzinho assim no fundo da igreja, não me conectava muito com o pessoal. E que eu via mais como uma religião, né? Não me passaram muito bem como é que funcionava se relacionar com Jesus, como que era essa questão. E deu que eu fui perdendo o interesse. Mas aí passou um tempo, na minha fase dos 15, 16 anos, da adolescência, começou mais essa pergunta, né? Tipo, qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui, né? Eu realmente vou só trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, me manter, e é isso, né? E aí eu comecei a buscar respostas em muitos lugares. E onde eu encontrei realmente foi em Jesus. E teve uma data muito específica, quando eu tinha os meus 16 anos, que eu fui num evento de uma igreja em São Paulo. Eu morava em Rio das Pedras nessa época.
e deu que... Piracicaba, perdão. Era de Rio das Pedras, bem interior. Fui para Piracicaba, um pouco maior lá em São Paulo. E daí eu fui nesse evento lá em São Paulo, cidade grande, e o Brunão Morada estava nesse evento. Uau. E para mim foi muito diferente, porque eu era de igreja tradicional, o pessoal mais antigo, mais velho, nada contra, né? Cada igreja tem o seu... perfil. Isso, tem o seu propósito também. Mas aquilo não estava me preenchendo. E eu fui nessa igreja diferente e vi um monte de jovem, muita gente assim queimando por Jesus, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, enfim, o Brunão chegou lá, começou a orar, começou a ministrar, e a presença de Deus começou a invadir a igreja, e Deus me encontrou. E eu comecei a chorar muito, foi muito forte, e aquilo ficou no meu coração, né? Tipo assim, quero mais. Aí eu voltei para casa, e às madrugadas eu comecei a orar. E nesse tempo eu estava preso em imoralidade sexual, alguns pecados, e eu fiz um voto com Jesus. Falei, Jesus, se você realmente é real, como eu estou vendo que você é, eu vou parar de fazer isso por um mês, e eu quero que você me toque nesse um mês, eu quero te sentir. E desde então Deus começou a me tocar, começou a vir com a presença dele, eu larguei esse pecado, e tudo começou a mudar. Olha, glória a Deus. E aí Deus começou a colocar uma fome, uma sede assim muito grande em mim de buscar mesmo. E aí eu comecei a fazer umas coisas doidas aí por Jesus, fazer uns jejuns aí muito... Você falou sobre jovens que estavam queimando. Sim. O que é isso, queimando? Ah, sim, Né? Tá certo. Eu acho que quando você vê a pessoa assim lá na igreja, ela tá chorando, ela tá assim, você sente, é uma coisa que você sente no espírito mesmo, né? Que aquilo chega até você. Mas você vê a pessoa chorando, às vezes até dando risada, se entregando assim, né, para Jesus. E é o linguajar crentesco, né? Mas, enfim, é um jeito de falar que eles estão se entregando mesmo, né? Que é algo real que eles estão experimentando. Você vê que não é natural, que não Sim. seria normal, né? Que é uma coisa sobrenatural mesmo, que a gente entende e vê que é do Espírito Santo, é um movimento do Espírito Santo, né? Perfeito. Você, inclusive, falou sobre perceber a presença, né? E é sobre esses comportamentos, né? Que as pessoas não estão mais nem aí com quem está do lado, se entregam mesmo, às vezes estão lá quietinhos, mas você vê que eles estão totalmente conectados com o Espírito Santo, às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes ajoelhado, prostrado, às vezes deitado, né, no chão. São comportamentos que a gente entende mesmo, que as pessoas encontraram naquele lugar o jeito certo de se conectar e querem ficar ali, né? É isso. Muito bem. Fabiano, querido. Amém, glória a Deus. Então, antes mesmo de conhecer a palavra, eu estava na faculdade e numa danceteria, olha só, misericórdia, né? Mas Deus me pegou lá, me deu um clique na cabeça, sabe, você despertar como despertar do sono. Eu estava alto do chão e me veio o que eu estou fazendo aqui dentro e começou a despertar uma sede. Assim que encerrei a faculdade, Deus me levou até uma igreja, mas eu fiquei 4 anos convencido, né? Na igreja presbiteriana do Brasil, eu fiquei 4 anos convencido e eu falei um dia, até então, que gostaria de conhecer a palavra do pastor. No discipulado eu falei assim, mas quero ver o pastor. Gente, graças a Deus, o pastor Marcos estiver assistindo, ele veio uma tunda de Bíblia, da palavra, glória a Deus, precisava disso. Mas só que eu fiquei 4 anos convencido dentro da igreja. E aí, quando eu estava, digamos assim, o pastor Anderson Grandini, eu conheço. da Fonte, né? Até então eu comecei a buscar a presença do Senhor e o nome de Deus abençoado, através dele, Deus usou muito a vida dele para dar uma direção abençoada. Mas eu fui no encontro de jovens em Laranjeiras uma vez e o pastor falou assim, o que você está fazendo aí, filho? O teu lugar é aqui. E ministrou uma palavra, eu não entendi. Mas muito antes também, os missionários que vieram do Canadá me falaram uma palavra específica. E o que gerou no meu coração nesse tempo? Sede. Sede, porque eu tinha um buraco, mesmo estando 4 anos, eu não estava firme na palavra, mas o que eu tinha era um vazio dentro de mim, por não me posicionar. E nesse período, após 4 anos, que Deus começou a falar imensamente, porque a palavra diz assim, faça prova de mim. E eu fiz uma prova com o Senhor, eu tocava baile, pastora. Né? Inclusive, mais uma coincidência, que os dois são músicos. Músicos, né? Ótimos músicos. Fabiano, eu não sabia que tu tocava baile. Tocava baile. Tocava Com essa carinha de santo. as bandas da região aqui, né?
E aí eu comecei a fazer propósito para ver o que Deus queria comigo. Porque eu ia ensaiar, me dava uma dor de cabeça. E olha só, eu não me firmava. Não que teimoso, alemão teimoso. Queria estar tocando e queria estar na igreja. Só que quando eu ia no ensaio, dava dor de cabeça. Quando eu chegava em casa, orava, passava dor de cabeça. Aquilo começou a me chamar a atenção. Fiz um propósito com Deus e disse assim: Senhor, se o Senhor fechar todas as portas, eu vou servir o Senhor. Fechou todas as portas, eu trabalhava já com escola, trabalhava com música. Deus fechou todas as portas na área da música e Deus foi abrindo com uma caminhada, um processo, aquilo que Ele queria para a minha vida. Mas, vamos dizer assim, o que me sustentou todos esses anos foi a presença, pela graça, por um irmão, Natanael, começou a nos levar a fazer vigília. Oh, glória! Aí sim! Aí o Espírito Santo de Deus foi o que me preencheu do vazio que eu tinha. Era um vazio tão grande que eu não queria mais, a não ser a presença do Espírito Santo. Olha, você falou assim, você resumiu na tua palavra o objetivo que eu gostaria de alcançar com esse tema. Porque muitas pessoas estão dentro de uma religião, sem ter relacionamento com Deus. Exatamente. Né? Então, você matou aí os 2 coelhos já. O fato de nós todos, né, procurarmos e buscarmos um lugar para congregar, dependendo aí do nosso temperamento, a gente busca, ou até por afinidade com a liderança, mas nada disso vai ser importante para nós se nós não conhecermos a Deus e tivermos um relacionamento com Ele. Se a gente não desenvolver um relacionamento com Deus, vai passar nada mais, nada menos do que sendo uma religião, né? A gente vai ter uma nomenclatura, eu sou batista, eu sou quadrangular, eu sou isso, aquilo, mas apenas isso, você vai ter apenas um nome, você vai deixar de usufruir o tesouro, né, do tesouro que é pertencer a Deus, que é relacionar-se com Ele. E o duro é que temos muitas pessoas, né, que estão vivendo dentro das igrejas sem ter relacionamento com Deus. Quem sabe não seja porque eles não sabem como fazer. Sim. A maioria pode pensar assim, eu já estou dentro de uma igreja, então é o suficiente, eu já estou aqui e já vou para o céu. Uhum. Tudo bem, se entregou a vida para Jesus, pode ser, até que sim, né? Mas... tem muito mais, né? Tem muito mais. Eu acho que simplesmente ter uma religião é tão raso, é tão pouco, é tão nada comparado com o relacionamento com Deus. Eu quase tenho assim a mesma história que vocês, né? Também nasci num lar evangélico, e o Fabiano não, né? Mas o Mateus sim. E também tive meu momento de ter essa sede de pensar, será que é só isso? Não pode que seja só isso, porque aquele movimento da religião já não me satisfazia mais. Eu queria Deus, né? E quando foi que vocês descobriram Deus na vida de vocês? Quando que Deus deixou de ser uma religião para vocês? Sogra, só voltando um pouco no que você acabou de falar, que eu achei bem interessante, que o que a gente precisa é nós temos uma experiência com Deus, né? Porque, assim, quem está na igreja, esses exemplos que você deu, que às vezes a pessoa não conhece, não tem um relacionamento com Deus, mas tem a prática de ir nos cultos, dos domingos, né? Mas, assim, eu fui na igreja, né? Então, para ficar com um pouco menos de peso na consciência, alguns, Exato. Né? E porque o que diferencia toda pessoa, tipo assim, tá à distância de Deus em um encontro, né? Que se você tem um encontro com Deus, com a presença de Deus, a presença manifesta, né? O peso da glória, a graça, a paz, muda tudo. E as coisas que tinham graça, que tinham valor para você antes, passam a não ter valor mais. Igual o Paulo, né? Ele fala que compara as outras coisas como, enfim... esterco. Mas, sim, pois é. Uau. Comparado a conhecer a Cristo. E eu queria pegar uma passagem aqui para compartilhar que eu acho muito legal na história de Jacó, que você vê muito essa questão quando Jacó tem aquela luta com o anjo, né? O anjo com A maiúsculo, que eu acredito que seja Deus. Jesus, né? Sim, pois é. Mas você encontra Jacó antes desse encontro e Jacó após encontro com Deus. E você vê ali em Gênesis 31, deixa eu pegar aqui, versículo 5,
é só uma frase como que Jacó via Deus, né? Mas ele fala aqui, ó, e disse a elas, Jacó dizendo, notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. O Deus de meu pai. Ele via Deus, né, Senhor, como o Deus do meu pai. E depois que tem todo episódio, né, muitos conhecem a história que Jacó enfrenta e tem aquela batalha com Deus, ele começa a falar dessa forma. Gênesis 35, versículo 3. Ele fala da seguinte forma. Vamos a Betel. Ó, a igreja, tô brincando. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então ele se relaciona com Deus que ele conheceu. Então, depois que Deus te encontra, meu irmão, acabou. Você começa a ver tudo diferente, principalmente a presença de Deus, né? Não é mais o Deus do meu pai, ou o Deus que me passaram, o Deus daquela igreja, mas é o Deus que eu conheci. Sabe que essa foi a oração que eu fiz para entregar minha vida para Jesus. Bom. Com 15 anos eu falei, Deus, se o Senhor é tudo isso que o meu pai fala, né? Porque eu ia para a igreja porque eu era uma filha obediente, né? Então para mim estava tudo certo. Mas chegou um momento que eu comecei a confrontar as coisas, né? Questionar. E aí foi que eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, se o Senhor é o Deus do meu pai e o Senhor é tudo que o meu pai fala, então amanhã eu quero acordar assim, 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 assim. E o legal é que no outro dia eu não percebi. Eu fui perceber dias depois que aquela minha oração tinha funcionado. Amém. Que as respostas tinham vindo, porque eu comecei a ver o que estava acontecendo, né? E aí sim, entreguei minha vida para Jesus, tive minha experiência com Deus, e aí sim, eu acho que quando essa questão de Deus respeitar, né, a pessoa, mas quando a pessoa realmente dá uma sinalização para Deus que ela quer conhecê-lo, ele vem com tudo. É isso. Tiago 4,8 fala que quanto mais você se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima. Perdão de entrar, querido, aqui. Não, mas fica à vontade. Vai falando aí, Fabiano. Pode falar. Vamos interrompendo um ao outro aqui, está tudo certo. Então, eu vejo que eu buscava a Deus, a princípio, pelo fato que Deus preenchia o vazio. Só que o buscar a Deus, Deus é recíproco. Deus vai derramando. Aí o sobrenatural começou a acontecer. Eu não tinha praticamente recursos como a internet. Eu tinha só a TV, só cultos e 2 vizinhos. Mas eu buscava o Senhor nas madrugadas e aí Deus começou a se revelar no sobrenatural de Deus. Tá, Deus mas esse é o ponto. Então, para você se relacionar com Deus, você descobriu o relacionamento com Deus a partir dos teus momentos de oração na madrugada. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o Mateus também. Exatamente. É que eu acho que na madrugada é um momento que parece que só você tá acordado mesmo, né? Então parece que fica mais íntimo. Eu ouvi um pastor dizer que a fila é menor na madrugada. Não tem muita gente para falar com Deus na madrugada. O acesso é mais direto. É verdade. Pois é, mas não é uma regra, né? A gente sabe que não é uma regra, mas com certeza a Bíblia tem vários versículos que incentivam a gente a orar na madrugada. A gente não sabe exatamente qual é o mistério disso, mas Deus gosta disso, né? Ele sinaliza na Bíblia que é muito interessante orar. Até os coreanos, né? Eles têm uma história de reestruturação do país a partir da oração na madrugada, porque eles descobriram na Bíblia os versículos que falavam sobre orar na madrugada. E a igreja da Coreia, através do Paul Yan-Shu, começou a orar de madrugada. Nossa, que massa. E eles reconstruíram o país. Eu estava escutando, um parênteses assim, bem grande agora aqui, né? Nada a ver, talvez, mas tenha tudo a ver para você que está ouvindo aí. De repente, Deus queira falar com você. Amém. Eu estava escutando um pastor contando que o Paul Yan-Shu, na igreja dele, que é a maior igreja evangélica do mundo, né? A do Paul Yan-Shu. É nosso querido irmão que nós vamos encontrar no céu, porque ele já não está entre nós, já está com Jesus. Mas na igreja dele tinha mais de 10 mil milionários. Nossa. E aqueles milionários eram aqueles que começaram com ele num lugar assim, onde era... Até ele citou, era assim um barro, assim, era um lugar assim meio úmido, sabe? A igreja começou naquele banhado, ele falou. Esses milionários que estavam com o Paul Yan-Shu, até agora no final da vida dele, vieram com ele daquele lugar.
Uau. Né? Então, Deus foi reconstruindo o país através deles. A Coreia tem como referência a igreja do Ponyanshu, né? É uma benção. Então, a oração, a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus porque através da oração, mas a maior, assim, né, o estalo, virar de chave, é quando você começa a entender a voz de Deus. Eu acho que esse sabe, abre a porta assim para você dizer, bah, Deus, eu estou me relacionando com Deus. Quando você não só fala, mas você também ouve. Porque muitas pessoas falam com Deus, mas elas não ouvem Deus. E quando a gente fala assim, Deus falou comigo, como assim? Deus falou com você. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de relacionamento, diferente de muitas religiões. Sim. Que o Deus deles é simplesmente aquele Deus que recebe a adoração deles, a veneração deles, o culto deles, mas não se relaciona. Um Deus distante, né? É, um Deus distante. E o nosso Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento. Então, se a gente fala com Ele e não ouve Ele, alguma coisa está errada. Quem sabe você vai aprender hoje como ouvir a Deus, né? Vocês têm alguma experiência assim que vocês lembram de como vocês começaram a perceber esse movimento entre vocês e Deus, Deus falando com vocês? Como começou isso? Como que foi ativado isso na vida de vocês? Quer falar, Bruno? Não, na bênção. Beleza. Eu acho assim, um parâmetro muito legal. É que assim, o Espírito Santo está entre nós, né? Quando a gente faz a oração do pecador, entrega a vida para Jesus, ele vem fazer morada, a gente também tem depois o batismo do Espírito Santo no fogo, né? Uau. Que fica ainda mais intenso. E, nossa, Isso depois aí. que aconteceu isso comigo, foi benção. Você não Comecei ficou a mais voar. normal. Sim, não, comecei a... Glória Mas a Deus. enfim, o Espírito Santo está dentro de nós, né? Ele veio para fazer morada. Então, assim, muitas vezes a gente acha que quando vai orar, quando precisa ouvir a voz de Deus, vai abrir o céu, né, em voz de trovões, Uau. e Jesus vai falar, eis meu filho, né? Sei lá, bem desenho animado, filme, Sim. né? Mas geralmente é muito mais uma voz que tu escuta lá dentro, sim. E às vezes pode até se confundir com a voz da tua cabeça. Só que eu acho que a chave é como que a gente discerne a nossa voz e a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo geralmente vai falar, quer ver como que eu posso explicar? Mas você, na tua cabeça, eu vou falar assim agora, por exemplo, quem tiver coragem de fazer isso, mas fecha um olho aí por alguns segundos. Se eu falar assim para você, imagina a voz do teu pai ou da tua mãe. Você vai conseguir imaginar, porque você conhece a pessoa, né? Agora, se eu falar, imagina a voz da minha mãe, você não vai saber, a não ser, né, a minha mulher que estiver ouvindo aí. Beijos, Natália, te amo muito. Qualquer brecha, eu preciso falar dela. É isso aí. Mas, enfim, quem não conhece minha mãe não vai saber a voz que minha mãe tem, né? Obviamente. Essa é a parada com Jesus. Você precisa conhecer o Espírito Santo para você ouvir a voz dela. Você começa a discernir. E na prática. Você ora e se pergunta, né? Sei lá, faz sentido isso, Deus? Aí você para um tempo para ouvir. Pode ser que você não vai ouvir nada, mas pode ser que Deus vai falar contigo também. E às vezes a gente tem que tirar Deus da caixa, né? Porque a gente está acostumado a ouvir Deus de uma maneira X. E Ele quer falar de maneira Y. Mas o Espírito Santo, Ele fala e você sente. Né? Tipo assim, você sabe que você tem que fazer aquilo. Por exemplo, você está na rua e aí você sente de orar para uma pessoa. Essa vontade não é sua. E uma das coisas que eu também vejo quando é Deus que está falando comigo, quando eu começo a discutir com essa voz. Porque geralmente, quando é Deus, você vai discutir. E vai longe. Ai, Deus, eu sei que é o Senhor, porque se não fosse Deus, eu não estaria discutindo. É muito engraçado. Eu começo, será mesmo? Não, ai, Deus, sério que você quer falar isso para essa pessoa? Não, sério que você quer que eu faça isso? Sim. Quando eu começo nessa discussão, é Deus. Sim. Porque, do contrário, a gente não discute, é engraçado. As coisas vêm e elas são tão naturais que você faz. Mas quando é de Deus, é diferente. A gente pode, inclusive, a gente pode passar essa fala da nossa cabeça pela Bíblia. Deus agiu assim, parecido na Bíblia? Né? Agiu. Então, né? Olha o movimento de Jesus aqui nessa terra. Foi totalmente contrário do que todo mundo estava esperando. Sim. Né?
E aí, você acha que Deus vai ser assim, bem normalzinho com você? Se Jesus foi totalmente diferente? Né? E acho, eu desenvolvi algumas coisas para eu começar a identificar quando era a voz do Espírito Santo falando comigo. Porque todo mundo, eu acho que tem essa confusão no começo do relacionamento com Deus. Até o momento que, hoje a gente não tem mais isso, né? Mas antigamente com os telefones de linha, né, Fabiano? Sim. Me ajuda, Fabiano. Sim. A gente pegava o telefone e dizia alô, a pessoa falava alô, a gente dizia mãe, tia, tio. Não precisava. Hoje a gente toca, a gente sabe quem está chamando. Mas antigamente, quando tinha os telefones de linha, você conhecia a voz, só da pessoa falar. E você vai tendo relacionamento com Deus ao ponto de quando ele falar, você não vai mais questionar. Você vai saber que é ele que está falando. Né? E aí sim, você só dá um start ali numa conversa, num diálogo. Né? E essa conversa acontece, gente, é onde Deus quer. Não somente quando você está de joelho dobrado. Né? Ela acontece quando você está dirigindo, quando você está caminhando na rua. Acontece no trabalho, né, Fabiano? Sim. Lavando uma louça. Lavando uma louça. Acontece Nossa, muito como comigo. Deus fala comigo quando eu estou limpando a casa. Eu já falei, eu preciso limpar muito a casa. Até no chuveiro Deus fala. Oh, glória a Deus por isso. E aí você vai identificando. E o relacionamento com Deus, ele é necessário que a gente desenvolva. Porque se você não desenvolver um relacionamento com Deus, você não vai entrar no nível que Deus espera que você entre. Sabe? Porque Deus é espírito. As pessoas estão querendo se relacionar com Deus no modo físico. Sim. No modo físico não vai dar. Ou você se lança pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, Sim. ou você fica no modo físico e não vai mergulhar nessa dimensão aí, gente, que vale muito a pena, hein? Enquanto estamos em terra, né? É pelo Espírito. É isso aí. E uma coisa que eu acho interessante é a gente estar consciente da presença do Espírito Santo. Porque, por exemplo, quando você está num carro, assim, numa viagem longa entre você e, enfim, quem quer que seja que estiver dirigindo o carro ou estiver no passageiro, vocês vão conversar, né? A não ser que vocês sejam estranhos, mas a tendência é vocês conversarem. Só que você não vai ficar conversando com a pessoa a viagem inteira. Exato. Vai ter momento de silêncio. E assim, só que você está honrando a pessoa que está do teu lado porque você está consciente da presença dela. Então vai ter coisa que você não vai fazer porque a pessoa está ali. Assim como vai ter coisa que você vai fazer porque a pessoa está ali. Então, o Espírito Santo eu vejo muito dessa forma. Você tem que estar consciente que ele está ali, né? E aí, você vai desenrolando do dia, você vai perguntando as coisas do Espírito Santo. E quando ele responde, umas coisas assim que parece que são detalhes, você vê que Deus ele se importa com tudo da tua vida, nossa, é outro nível que você vai indo mais fundo, né? Mas eu sinto muito assim que a gente precisa prestar atenção. Eu amei esse Tá teu consciente. exemplo. Amei esse exemplo. Mas faz muito sentido, né? Total sentido. Exatamente. Isso aí, esse exemplo, como outros, se o Fabiano quiser falar também, como você ouve a voz do Espírito Santo, vão quebrando tabus. Porque muitas pessoas fecham Deus nesse contexto. Se eu não estiver ajoelhada na minha cama, se eu não estiver ajoelhada lá na igreja, Deus não vai falar comigo. Eu era bitolada num negócio que era assim, ó. Eu pensava numa coisa durante o dia, aí eu pensava, a hora que eu for orar, eu vou falar isso com Deus. O Espírito Santo estava ali comigo. Que hora que eu vou orar? Fala agora. Aí, às vezes, eu chegava lá no momento de orar e falava, o que mesmo que eu queria falar com o Senhor, Deus? Eu queria conversar com o Senhor sobre o negócio. Daí eu fui, mas eu vou falar na hora. Né? Sim. E aí você vai aprendendo isso, consciência da presença de Deus. Para você, como é que foi, Fabiana, descobrir isso? Então, eu posso citar a palavra que Deus me deu Mas, hoje? por favor. Amém. Glória a Deus. Glória. Deus me trouxe Ezequiel, que fala sobre os artelhos, os joelhos, os lombos, e aí tem que nadar, que não se mede mais. Eu vejo que quando... Eu vou fazer uma análise, o Espírito Santo está mandando fazer uma análise, amém? Bora! Mas aí eu falo de glória a Deus. Quando a pessoa vem para a igreja, ela é igreja. Ela é igreja. Deus nos chama para ser igreja. Você tem que ter uma vida não só no sábado e no domingo. Você não pode andar nos artelhos. É isso. Isso estou falando que o Espírito Santo está trazendo agora Amém, mesmo. aleluia, Ô, glória! isso aí. Olha o Espírito Santo falando aí. Pega aí, meu povo. Pega aí.
É de Deus. Quando você reconhece que você é a igreja, você já vai para outros níveis. Por quê? Porque você não somente ora no final de semana, você já tem uma caminhada durante a semana. E é um processo. Até você não ter mais pé na água, é um processo. Mas a maneira que o Espírito Santo vai falar pode ser a tua voz, pode ser exatamente numa canção ele falar, pode ser ligando a televisão e Deus usar alguém, pode ser uma irmã falando, um irmão falando. Mas o Espírito Santo ele vai falar de uma maneira espontânea. Às vezes a gente tenta colocar de uma forma, mas o Espírito Santo ele é natural. Sim. E uma das coisas que ouvir a voz do Espírito Santo, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com venda em Maringá, a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, é o momento em que eu estava mais, sabe assim, naquela situação, o céu de bronze. Uau. O momento em que o Espírito Santo vai falar muito mais com você, e o Espírito Santo está mandando falar para você em casa. Amém. É quando você está passando por guerra. Você sabe por quê? Você sabe como que o Espírito Santo promove a gente para falar com ele? Coloca uma pedrinha do sapato, coloca problema. Tem problemas que o Espírito Santo permite. Deus para quê? Para aproximar. Todos que já chegaram na palavra diante de Deus, Deus queria que passasse por um deserto para ter mente de príncipe. E o Espírito Santo, ele promove, às vezes, com problemas, e na sequidão, quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus começou a falar comigo na fraqueza. E eu lembro que eu estava passando em frente a uma sorveteria italiana, e o meu chefe falou assim, trabalhava com venda de detergente, não vai onde que tem pouco piso, vai onde tem bastante. E eu olhei uma senhora sentada, fui à frente. Assim que fui à frente e havia um posto à direita, e uma voz dentro de mim falou assim, volta, primeira vez. Eu dei um pulo no meio da rua com uma maletinha, e a segunda vez veio a palavra, eu retornei, resumindo. A senhora aceitou Jesus. Quando eu cheguei lá, eu não falei nada, eu apresentei o catálogo, mas ela começou a abrir a vida dela. Depois ela me falou que não me viu, mas viu um anjo entrando. Uau. E aí eu pedi licença, eu fiz uma oração, ela aceitou a Cristo. Então, eu vejo que o Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, amém, ele não vai colocar uma medida exata. Ele vai falar, como a pastora falou, como o Mateus falou, de diferentes formas, mas ele confronta. Porque a palavra do Espírito Santo, quando ele começa a falar no processo da caminhada, ele pede. Primeira coisa, ele vai pedir o teu Isaac. Uau. Verdade. Esse tempo é tempo de pedir Isaac. Queridos, eu estou falando, o Espírito Santo está mandando falar para você. Oh, glória. Amém, aleluia. Tem pessoas que só precisam romper através do teu Isaac. O que você tem de melhor, que está pegado e deixando Deus de lado. É para você entregar para o Senhor e aceitar o ministério. O maior romper no processo da presença de Deus é quando um homem de Deus, como o Mateus, a pastora, né, a mulher de Deus, chega e diz, o Senhor está falando isso. O que ocorre com o ser humano? Ele se fecha. Porque ele acha que Deus vai... É o medo de fazer a vontade de Deus, é o ego humano. E o momento que você diz, Senhor, vai e faz. Eu recebi uma palavra há um bom tempo atrás e eu segurava aquilo, eu tinha receio, o que Deus vai fazer comigo? Queridos, quando você abre, aí que é o romper do processo da presença e da caminhada com o Espírito Santo de Deus. Uau. É somente você deixar Deus agir da maneira que Ele quer. E, queridos, você vai passar, tem muitos que estão passando por vale. Deus está trazendo você. Tem muitas mulheres, o Espírito Santo está mandando falar, tem muitas mulheres em casa que estão pagando o preço, mas eu vou colocar circunstâncias na tua casa, para você, como mulher de honra, trazer o teu marido para a minha presença. Aleluia. Aleluias. Queridos, então eu já estou pregando, né? É isso aí. É isso aí, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é simples. E a caminhada é algo assim, incrível, como disse, você abre o coração. Só que chega um determinado momento da caminhada que o Espírito Santo, na virada do dia, o Senhor vinha visitar. Nossa, muito bom isso. Aí sim. É como nós estamos falando, o Espírito Santo está nos visitando agora. Amém, aleluia. Está visitando você em casa agora. Amém. Aleluia. Amém. Queridos, aí é um processo totalmente, você diz, Senhor, por quê? Porque você está buscando. O processo é você aceitar os problemas que Deus permite para você se achegar a Ele
e aí começa a caminhada com Deus. Queridos, e não murmure, senão você não passa no teste. Você vai morrer no deserto, meu filho. Atrasa o processo, né? Atrás do processo. É o tempo certo, a hora certa. E fecha a boca. Fecha a boca. Quantas vezes a minha esposa, queridos, ser retratada, né? Deus usar a esposa para dizer assim, fica quieto. Não fala, sou eu na tua vida, queridos. Toda mágica que você passa, cria-se força. E essa força chama-se a presença do Espírito Santo. Para você ser uma tocha na presença do Senhor. E quando o Espírito Santo começa a visitar, queridos, depois você aceita o que Deus está colocando, abre o teu coração, aceita o teu ministério, Deus começa um processo de falar em momentos inusitados. Deus fala em momento inusitado, no carro. Deus não vai dizer assim, agora, o ser humano é muito, é simples, ele fala de uma maneira simples. Ele começa a te chamar na madrugada, começa a falar no dia a dia, mas quando ele te leva num momento que você diz, Senhor, o que está acontecendo? Ele começa a te visitar. O momento que ele começa a te visitar, queridos, e nós não estamos falando aqui, pelos cotovelos, é porque, queridos, o que você está sentindo, o que nós estamos sentindo aqui, você está sentindo aí. Amém. A presença do Espírito Amém. Santo. Queridos, de estar em casa lavando louça, às vezes, glória a Deus, ou está fazendo algo, digamos, do trabalho, e o Espírito Santo vem te visitar. Eu lembro uma vez que eu estava lavando louça, e sozinho em casa, e a minha esposa, no meu sogro, lá em Maringá, nas férias, e veio o Espírito Santo, querido, eu fiquei com medo. Não fica com medo, não fica com medo. Eu fiquei com medo, por quê? Porque a presença do Espírito Santo é incrível. Ele é um ser humano, ele é um ser tremendo. Queridos, sabe você está lavando louça e vir atrás de você colocar a mão? Me deu uma vontade de gritar. Sim. Mas ele é tão carinhoso que ele te respeita. E o Espírito Santo está dizendo assim, é isso que eu vou fazer com aqueles, porque é o último tempo. Chegou o último tempo. É isso aí. É o último tempo, querido, é o último tempo. Queridos, o Senhor tem levantado pessoas lá na tua morada, dentro da igreja, e falado na rua para ti, porque chegou o tempo, é o último tempo. Vai ter um tempo que você não vai mais conseguir buscar a presença do Espírito Santo. Apressa, é nesse tempo. Responde a fome que o Espírito Santo está colocando, responde a sede, porque muitas pessoas ficam só nesse questionamento, como, eu não consigo, eu não posso. Bora orar, falar com Deus, e você vai começar a se movimentar nessa direção do Espírito Santo, e Ele vai dar a resposta. Não existe o Espírito Santo não corresponder a essa iniciativa tua de querer se relacionar com Ele. Não tem. Para mim, olha, eu sou mãe, eu tive 3 filhos, glória a Deus por isso. É uma alegria muito grande casar, ter filhos, mas eu não lembro de ser mais gostoso do que ter a convicção que o Espírito Santo está te ouvindo e responde. É muito incrível quando começa a acontecer coisas que você falou com o Espírito Santo. E você começa a presenciar aquilo que você compartilhou com ele, que você falou com ele a respeito disso. E você começa a viver isso e sabe, enxergar aquilo que você falou com o Espírito Santo. Não tem, é uma alegria, sabe, tão grande que você pensa, Deus, eu vou para a igreja, quero ficar só contigo agora. Não quero fazer mais nada. Perde a graça o resto tudo. Exatamente. E aí a gente tem que, claro, tem que continuar vivendo a vida, mas Deus também quer que a gente continue vivendo a vida no nosso contexto, nos nossos afazeres, porque a gente precisa compartilhar isso para que outras pessoas também tenham um relacionamento com Ele. Sabe algo que eu vejo assim, Deus tem falado muito para não perder tempo. O Espírito Santo é um GPS, Se você pede, Espírito Santo, me direciona, tanto no levantar para você orar, para te livrar de situações, E eu vejo assim que, queridos, façam um teste em casa. Agora, qual que é a tua primícia que você dá durante o dia? O que é o primeiro para o Senhor? Tire pela manhã, na madrugada, tire o tempo que Deus te chamar, querido. E você vai ver o que acontece no outro dia. Todos os dias. Não existe
só na sexta, não, é todos os dias. Queridos, e não tem desculpa para buscar a presença do Espírito Santo. Você está trabalhando em casa, você está fazendo... Queridos, eu oro corrigindo prova, pela graça de Deus. Aleluia, e vocês acham por quê? Porque o Espírito Santo, ele começa... É como o Mateus falou, é tão maravilhoso, ele derrama a sede que você... Que hora que eu vou orar? Porque ele derrama a presença, é intimidade, você tem um relacionamento. E esse tempo que você vai tirar como o primeiro do seu dia, amanhã você vai ver, qualquer dia que você fizer, você vai ver que as coisas vêm à mão. Quantas vezes de você se, Senhor, eu vou orar e aí vou fazer depois as outras coisas. Tudo vem à mão. Deus economiza tempo. Exato. Quem, digamos, barra o tempo é nós mesmos, né? Isso é tão verdadeiro, isso é tão verdadeiro. Mas é interessante que você que está nos ouvindo entenda o porquê que assim não está disponível para todo mundo esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Porque você não anda aí na rua chutando em pepitas de ouro. Você não anda aí, deixa esse brilhante para lá, esse diamante para lá, porque daqui a pouco eu vou encontrar outro. Muito não, bom. os tesouros estão escondidos. O caminho é estreito. Os tesouros estão escondidos, o caminho é estreito. Então, se você quer a presença de Deus, você vai ter que cavar, você vai ter que garimpar, né? Porque o Espírito Santo é um tesouro. É o melhor relacionamento que você pode ter na sua vida, na sua existência, na sua história. Então, ele não está ali na esquina te esperando, né? Você vai ter que buscar, né? Só que ele está ansioso para que você o busque. Ele quer que você o encontre, né? E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? E serei achado de vós, o Senhor diz, né? Deus quer mesmo que a gente o encontre, mas a gente vai precisar ter essa disposição de buscá-lo mesmo. Ele vai colocar essa fome e essa sede e você precisa responder a isso, né? Esse estímulo que o Espírito Santo traz para você. Ele sempre coloca. A iniciativa é dele de colocar. Então, você já sentiu isso. Só que pode ser que você não tenha mais sentido. Mas como que você correspondeu a esse estímulo que o Espírito Santo colocou? Quem sabe você vai precisar orar e dizer: Espírito Santo, toca em mim de novo. Eu quero sentir esse estímulo de novo, não é? Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, a gente sabe que a iniciativa é do Espírito Santo, mas nós precisamos corresponder a isso. E aí, essa correspondência precisa ser de coração, né? E constante, né? Sempre, porque da mesma forma que ele vai falando, ele vai dando, né, você vai sentindo no espírito que ele quer falar. Se você não responde uma coisinha ou outra, você começa a ficar menos sensível, né? Exatamente. É como aquela plantinha... Você conhece a plantinha Dorme-Dorme, Sim. Mateus? É porque não tem mais, né? Dorme João. Dorme João lá no São Paulo. Acho que Dorme João que a gente fala. Aqui é Dorme-Dorme, né, Fabiano? Dorme. Você toca nela, ela se fecha. Toca, ela se fecha. Tem uma hora que você tocou tanto que ela não abre mais, ela fica ali fechadinha. É exatamente isso. A gente tem que ser bom mordomos da voz de Deus, né? E que às vezes a gente fica tão preocupado quando a gente precisa transicionar, né, de temporada para um novo tempo, de estações, sei lá, você precisa decidir a profissão que você vai fazer, você precisa decidir a faculdade, precisa decidir se muda de cidade, com quem que é o caso. E tudo isso, muitas coisas não estão na Bíblia especificamente. Exato. Quem tem é o Espírito Santo. Só que assim, se você corresponder ao Espírito Santo no pequeno, no grande também, nas grandes decisões, você vai ouvir a voz do mesmo jeito do Espírito Santo. Então tem gente que fica buscando a voz de Deus e não escuta, provavelmente porque você não tem essa prática de corresponder a ele nas coisas pequenas. E é um relacionamento, você vai respondendo, e um relacionamento tem que partir dos dois, né? Deus que dá a iniciativa, o Espírito Santo, Jesus, mas se a gente não responder, ele vai continuar, claro, mas a gente precisa decidir, né? A Bíblia fala que Deus retém o orgulhoso, né? Então, assim, você precisa corresponder para ele continuar, e daí você vai no cada vez mais fundo. É isso aí, que é a referência que Deus deu para o Fabiano, né? Das águas que vão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. Esse é o convite do Espírito Santo para nós. O que Deus tem me falado muito é a questão de esvaziar-se e colocar-se na brecha.
um dos atalhos que eu vejo assim muito grande do relacionamento com Deus é quando você está, digamos, buscando se desprendendo, não mais você. Eu oro, é diferente como você fazer uma oração por alguém, porque a água da cisterna ela vai renovando. E aí você vê que o Espírito Santo ele vai trazendo novas, digamos assim, novos processos para a tua mente. Até a forma de você orar em língua, você sabe quando você está orando em batalha. Exato. É uma língua diferente. Então, é questão de você se dispor. Não você ficar fechado. O teu tempo você tem que ter. Mas a questão de você se colocar na brecha pelos outros. Queridos, Deus nos chamou para ser templo. Por isso que muitas pessoas hoje, se for observar, por que elas não se alicerçam com o relacionamento? Porque quando você coloca a mão no arado, você não para. Alguns entram e se mantêm somente o quê? No leite. Agora, se eu quero ser igreja, eu meto mão no arado fazendo a obra. Aí eu me coloco na brecha. E aí Deus vai te curando na caminhada e Deus vai falando com você nesse processo. E o Espírito Santo ele vai te visitar muito mais quando você estiver fazendo a obra, que ele não é fazendo. Às vezes a gente olha, as pequenas coisas é a chave. Às vezes a gente olha grandes coisas. Não, Deus quer que você faça as pequenas. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, em muitas igrejas, às vezes elas estão buscando a presença, mas não faz a pequena. Exato. A pequena que é até um serviço lá no estacionamento, limpar, é algo pequeno. Horário pontual, são pequenas coisas, tudo isso atrai a presença de Deus. Honra, que o pastor pregou, é a honra. Quando você honra, por isso que vem a adoração. Você ter um estilo de vida é obedecer. Honra, praticamente a adoração é obedecer. Né? E aí você vai ver o processo da caminhada do relacionamento de Deus com o Espírito Santo acontecer de uma maneira natural. Jesus nunca pediu para a gente ser fiel a Ele no muito. Ele pede para a gente ser fiel no pouco. No pouco. Verdade. Então as pessoas ficam esperando para... não, quando eu tiver isso, eu farei isso para Jesus. Quando eu for aquilo, eu serei isso. Não vai ser. Sai dessa ilusão, porque não vai. Se você não for fiel a Deus no pouco, não será no muito. Né? É por isso que Jesus pede para a gente ser fiel no pouco, naquilo que Ele vai... E o relacionamento com Deus, acho legal a gente ter esse entendimento também, que é como quando a gente é bebê. Quando você conhece o Espírito Santo, você fica totalmente dependente, assim, de tudo dele. Depois você passa a ser um cooperador, né? Você vai crescendo, ele vai te ensinando, ele vai dizendo, olha, não põe a mão na tomada, que você vai levar um shot. Vem por aqui, ó, pega na minha mão, nananã. Depois você caminha só do lado, e só vai. E só vai. Né? E só vai. Mas tem esse tempo de você depender assim e perguntar para o Espírito Santo tudo, sobre tudo, cada detalhe. Tem esse tempo, que eu acho muito importante, para você ir aprendendo o que ele quer para você. Muito e você bom. vai, né, andando com ele conforme você vai conhecendo ele, o jeito dele, a forma dele, o que ele quer para você, o propósito dele para você nessa terra. E é sobre isso, né? E como fazer isso, você vai descobrir, existe uma forma personalizada, né, do Espírito Santo falar com você. Comigo ele pode ser um pouco diferente do que falar com o Mateus, com o Fabiano. O Mateus e o Fabiano são homens que fluem muito no sobrenatural, com palavras proféticas, com dons espirituais. E é muito lindo ver essa entrega, porque as pessoas que se entregam para Jesus dessa forma de... eu vou falar em nome de Deus, eu entendo essas pessoas como aquelas que são vazias do seu ego. Nossa. Porque se você pensar em você, na tua reputação, você não faz o que o Espírito Santo manda. Não faz. Tem que abrir mão de tudo, né? Em si, Deus nos chama, agora eu lembrei do apóstolo Hermínio, né? Deus nos chama e mata o nosso ego. Né? E por isso que Deus permite problemas para quê? É como cada etapa Deus vai derramando óleo, né? Mas Deus permite com que você venha se purificar, limpando todo dia. Não é fácil o processo. Não. Mas se você... E é leve. É incrível que não é fácil, mas é leve. Quem deixa a situação complicada é dizer, mas e se eu fizesse assim?
né? Aí as coisas não acontecem. Agora, porque quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, o que Deus... Nós nos pertencemos mais. Eu lembrei agora do encontro, né? A nossa carne não é mais. Deus começa a nos chamar em momentos que você... Senhor, mas eu estou cansado. E, querido, fala uma coisa. Deus te usa muito mais no momento que você está cansado, sabe por quê? Porque não é você. Não é você. E aí você vê a entrega, mas a questão, querido, tudo começa lá dentro do teu quarto. O relacionamento é você e Deus. Fecha a porta do teu quarto, ora. É você criar uma cultura de oração. Exato. E muitas das vezes o que ocorre... Nós estamos falando demais hoje, vindo aqui. Glória a Deus, bora. E o que ocorre, eu vejo assim, eu fazia isso. Eu olhava as pessoas e dizia, Senhor, nossa, eu quero essa presença, quero a presença. Aí eu fazia longas jornadas de jejum, longas jornadas de oração. Eu observei que quando você começa aos poucos, ao pouco, e aí você vai aumentando. É como uma maratona, você vai se tornando algo natural. E não tem fim, né? E não tem fim. Eu lembro cada vez mais fundo. Eu lembro de pastores, no início, diziam assim, de pessoas orarem constantemente, está conversando e a pessoa está orando, falando em línguas. E eu lembro o pastor Anderson, ele me falava isso, né? Que às vezes ele dizia assim, eu estou conversando e estou falando em línguas com você. E eu dizia assim, eu pegava para mim. Eu pegava certos pontos com o Espírito Santo. E aí eu comecei a colocar isso em prática, certas coisas. Está no carro, está orando. Está no meio de todo mundo, pode estar todo mundo em casa, está orando. É como você está ali e o Espírito Santo vai te levando em lugares. E aí o que ocorre? O sobrenatural começa a ser derramado. É a intimidade de Deus, como diz a palavra, a intimidade é para aqueles que buscam a aliança, né, conhecer a aliança. Aí o Espírito Santo ele começa a se revelar para você, porque, queridos, quando você começa a derramar água nisso aqui, que é a presença do Espírito Santo, por você se entregar, chega uma hora que ele vai transbordar. E é a graça dele. Não é o Fabiano, não é o Mateus, não é o pastor, é a graça de Deus. Nós temos que criar um hábito de oração. Muitas pessoas, elas veem naturalmente, mas aquela situação assim, ó, eu vou fazer um voto para mim. Querido, amém por fazer voto. Mas relacionamento com Deus não é isso. Relacionamento com Deus é você orar e dizer assim, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui buscando o Senhor porque eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus quer, é assim que Deus está chamando homens, querido, tá? O Espírito Santo está mandando homens de verdade, homens que pagam preço pela tua casa. Lembra que você tem que orar mais pela tua casa e mais que a tua esposa. Uau. Muito Amém. Mais. Amém. Aleluia. É isso aí. O Fabiano está compartilhando um pouco aí que Deus está pedindo para ele falar. E eu também estou sentindo muito assim. Fala. Não, amém. Mas eu estou de sentindo. Deus. Eu vi assim uma sala e eu vi um sofá verde azulado. Não sei se tem alguém que está ouvindo a gente que tem esse sofá. Mas eu sinto que Deus está te tocando agora. E o Espírito Santo vai invadir a tua casa e vai começar a transbordar pela casa em todos os cômodos. Amém. Eu não sei se é uma casa ou um apartamento, mas eu sinto que vai tocar as pessoas ao redor também, os vizinhos. Amém. E eu sinto que Deus está tocando muito, está trazendo fome mesmo, assim. Aleluia. Quem está ouvindo para viver isso que o Fabiano vive, para viver isso que a pastora, que eu, a gente vive com Jesus. E eu sinto Deus falando, eu tô aqui, sabe? Eu sinto Deus no secreto chamando vocês para ir mais fundo. E eu sinto que, como o Fabiano falou, é leve e é para ser muito leve mesmo. Não quer dizer que não vai ter desafio, mas é para ser leve. Porque você tá com a pessoa mais forte do universo, Jesus, Deus, Yahvé. O Espírito Santo, não tem limite de poder, tá dentro de você. É isso aí. Então, assim, eu sinto que Deus quer, tá ao nosso acesso. É só a gente querer responder. Amém. Então, eu sinto assim, terminou esse podcast, tem um tempo, vai orar. Amém. Sabe, de verdade. Vai pro quarto, se esconde lá, Aleluia. passa a madrugada. Amém. Mas é a coisa de mais valor, né? Não existe nada comparado. Isso aí. Mas eu sinto assim que Deus está tocando mesmo com alguns corações específicos que Deus vai realmente inundar. Aleluia. Eu oro que seja feito assim, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia. É isso aí, queridos. Nós queremos mesmo que você receba essa palavra e que você se lance, sabe? Quebre essas barreiras. Quebre, desfaça essas barreiras que estão entre você e Deus.
essa barreira do tempo, essa barreira do trabalho, dos afazeres. Desfaça essas barreiras. Fale com Deus o tempo todo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ele está com você, o Espírito Santo está em você, habita em você. Então, por que você coloca barreiras entre você e Ele? Por que você está deixando a tua mente colocar você no natural, enquanto o Espírito Santo está te chamando para o sobrenatural? Né? Bora viver intensamente isso, sabe, queridos? Cada palavra que o Fabiano, que o Mateus compartilharam aqui, tocaram meu coração mesmo, me fizeram lembrar de várias coisas que já passei nessa vida, mas é muito preciosa, essa presença é muito preciosa, esse relacionamento é muito precioso, e eu vou dizer, você vai viver coisas em Deus que você não imagina nas áreas que você vai ver. Tem áreas da tua vida que você está pensando, isso Deus não vai resolver. Isso aqui é muito pequeno, Deus nem está se importando com isso. Os teus olhos verão a resposta de Deus na tua vida nessas áreas que você até hoje colocou barreiras. Se você tirar as barreiras, se você entregar essa situação para Deus, se você disser para Deus o que está no teu coração e na tua mente, você vai ouvir as palavras que você espera ouvir das pessoas que você tem colocado diante de Deus. Você vai enxergar o agir de Deus nas pessoas com base naquilo que você tem falado com Deus. Eu tenho certeza disso. Amém? Nós estamos aqui encerrando. Ai, que titeza, meu Pai do céu. É sempre assim, né? Passa tão rápido esse tempo, mas é um convite, fica aqui um convite para que você esteja aqui na próxima quinta-feira conosco. Quem sabe a gente continue falando sobre esse tema, mas sempre vamos estar aqui para compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, eu tenho certeza que você vai sempre ser edificado. Eu quero deixar o Mateus e o Fabiano fazerem as considerações finais aqui, e aí eu vou encerrar também falando dos nossos patrocinadores. Pode ir, Fabiano. Não, querido. Tem que ser os mais velhos. Mas amém. Enfim, agradecer. Esse convite foi muito bom e a presença está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu sei que ele está com vocês aí, todos os ouvintes. E eu sinto mesmo esse convite que a pastora falou, Fabiano, eu compartilhei um pouco, de ir mais fundo. E porque tudo está querendo roubar a nossa atenção hoje, né? Verdade. A gente conectado sempre no Instagram, YouTube, Facebook, enfim. Muita gente trabalha hoje com a internet, então você está sempre conectado. E para você ouvir a voz de Deus perto mesmo assim, você tem que às vezes desconectar. E eu sinto que existe uma guerra mesmo espiritual sobre a nossa atenção. Até de coisas boas, né, Mateus? Sim. Agora, esses dias, eu tive cortando você. Preciso contar isso para vocês. Eu sempre coloco alguma coisa para limpar a casa, ou uma pregação, ou uma adoração, enfim. E o Espírito Santo falou para mim assim: Virgínia, desliga isso aí. Fica só comigo. Eu quero falar com você. Eu não quero ter uma música para falar com você. Eu não quero ter um pregador para falar com você. Eu quero falar com você. Né? Então, é sobre isso, queridos, né? Às vezes a gente realmente está muito nisso, querendo ouvir Deus através do fulano, do beltrano. Deus quer falar com você. A gente tem acesso à fonte. Ué, né? Não tem mais intermediador. O intermediador é Jesus. Mas é isso, só para a gente se conectar mesmo com a presença, né? Não ficar dependendo de intermediadores. É isso aí. E assim, a gente fica no Instagram, claro que também pode ser usado para muita coisa boa, mas também a gente vai gerindo muito lixo que tem na internet, né? Exato. A gente vai comendo assim sem nem perceber, e tudo é muito espiritual. Então, um chamado assim pra gente se atentar mais o que a gente gasta o nosso tempo, né? O que a gente gasta atenção, o que Deus mais quer é a nossa atenção e o nosso tempo. É muito chato eu estar conversando com você aqui, você vai conversando comigo, eu tô no celular, né? E eu nem olho para você. Exato. E no devocional, às vezes, a gente fica assim, né? Exato. Então, Deus quer que a gente esteja presente, né? A presença mesmo. E Deus, ele vai derramando cada vez mais que a gente honra, né, a presença. Isso aí. Enfim, Glória a Deus. é isso aí. Fabiano. E eu aproveito a palavra do Mateus aqui para dizer, queridos, não cabe mais poço, querido. Deus quer falar com você. Amém. Além de Deus falar com todos que estão aqui, por buscarmos pela graça de Deus, pela misericórdia, ter um relacionamento que é tremendo, querido. É assim que Deus quer, é ter um relacionamento com você. Às vezes você diz assim, Senhor, eu preciso de uma palavra. Não, você precisa de Deus. Amém. Você precisa de Deus, querido. Você precisa de Deus.
Vocês sabem quem me curou, quem me restaurou, e eu creio que o Mateus pode... O Mateus é um exemplo, a pastora pode falar, todos nós. É o Senhor, querido. É só você querer a fonte. Amém. Querido, e coisa boa tem preço, tá? Por isso que quando você vai orar, tem guerra. Por isso que quando você vai tirar um tempo em adoração, é uma das orações mais que tem mais batalha, mais pesadas que tem. Mas quando o véu rompe, querido, é sobrenatural, é tremendo. E é nesse tempo, Deus está trazendo um tempo, lembre, querido, um tempo novo de restauração, mas Deus está te chamando para um relacionamento. Amém. Não é um relacionamento para você receber e sair, mas a palavra do Senhor diz assim que você tem que não se apressar a sair da presença do Senhor. E é assim que Deus quer. É como você orar e dizer, Senhor, eu quero a presença, ter sede por ter sede do nosso Deus. Porque é isso que vai nos sustentar. E a base para você estar na palavra, querido, além da oração, jejum, consagração, é a comunicação com Deus. Aleluia. Amém? E agradeço de coração. Glória a Deus, né? Nós é que agradecemos. Por estar aqui, né? Gente. Poxa vida, Eu né? quero agradecer todos os nossos queridos, amados que estiveram conosco. Quando a gente falou que ia encerrar aqui, a Lídia fez. Eu amei esse Lídia. E eu quero deixar um abraço muito especial para cada um que esteve aqui, que comentou, que eu estava tentando ler aqui todos os comentários. Agradecer a presença do pai do Mateus, que está aqui, o seu Emerson Abraço, Magalhães. Deus, Que honra, que alegria que tê-lo aqui. bênção. A sua esposa, Ana Mateus, a minha filha querida. Beijo, Natália. E todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada. Compartilhe essa live, com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu quero deixar um abraço gigante para Lau, que não está aqui hoje, porque devido a alguns compromissos, mas você é muito especial, Lau, para mim, para esse podcast. Nós esperamos você ansiosos aqui para retornar aqui. E também agradecer os nossos patrocinadores que ficou passando aqui, né? A gente não falou muito, a Lauana que sabe falar muito bem, mas a gente vai fazer um podcast com os nossos patrocinadores aqui para eles falarem tudo. Que bênção. Sobre tudo deles, porque eles são demais, top das galáxias. Quem nos patrocina é sempre top, gente, sempre top. Queridos, Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor, que o Espírito Santo mesmo que falou com você, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nessa live, saiba que Ele está aí, que Ele está falando com você porque Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo e você vai viver coisas fantásticas com Ele. Se lança, querido, se lança, pela fé. Depois você conta para nós as experiências que você teve com Ele, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração. Fica com Deus e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.